Obrigada, Pedro Teixeira. Eu já chamo a Luísa Martins, viu, Yuri, para falar com a gente, porque, Luísa, mais uma vez, Supremo Tribunal Federal discutindo a questão do foro privilegiado, né? Isso, enfim, essas mudanças de entendimento num período tão curto traz também uma certa insegurança, né, Luísa? Débora, a gente lembra que volta e meia, a depender do contexto, né, há uma rediscussão de certos temas técnicos ali, né, mais relacionados ao funcionamento administrativo do tribunal, como é o caso dos processos que ficam ou não ficam sob a competência ali do Supremo. A gente lembra que em 2018, depois de uma enxurrada de processos, por exemplo, da Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal resolveu restringir as regras do foro e disse, olha, quando um parlamentar ou, enfim, alguma autoridade que tenha foro, como o ministro de Estado, parlamentares ou o próprio presidente da República, sair do cargo, deixar o cargo, esses casos devem ir para a primeira instância e também devem ir para a primeira instância se não tiver relação nenhuma do crime cometido com o exercício da função. Então, se um parlamentar, antes de assumir o cargo, tem um processo ali sobre violência doméstica, por exemplo, esse processo desceria para as instâncias inferiores, não ficaria ali na corte. Agora, o que o Supremo observou ao longo desse período, essa restrição foi em 2018, então já tem alguns anos aí em que o Supremo viu os efeitos disso. O que o STF observou foi que isso gerou uma espécie de vai e vem processual, né? Um elevador processual. Então, quando um processo acaba sendo declinado para a primeira instância, se ele foi aberto no Supremo, por exemplo, isso acaba atrasando a prestação da justiça, porque a primeira instância tem que analisar de novo as provas, tem que pedir compartilhamento, né? Uma série de procedimentos que acaba até às vezes gerando a prescrição do crime que está sendo investigado. Então, o que o Supremo está discutindo agora é o seguinte, olha, se um inquérito foi aberto na corte quando um ministro de Estado ou um parlamentar cometeu um crime ali em razão da sua função, quando ele deixa o cargo, se ele deixar o cargo, esse processo deve permanecer no STF para evitar justamente essa mobilidade e esse atraso na prestação da justiça. E aí, 6 ministros, como o Pedro estava nos contando, 6 ministros já votaram a favor dessa regra. O ministro André Mendonça, ele divergiu, ele disse que entende que deve sim, quando uma autoridade com foro perde o foro, deve ir sim para a primeira instância, mas ele fez uma observação relevante, viu, Yuri e Débora? Ele colocou ali que até o fim do julgamento, ele entende ali que ele deve ficar sob a relatoria desses processos, lembrando que esse julgamento virtual vai até a sexta-feira que vem e que o ministro André Mendonça é o relator do inquérito aberto para investigar as acusações de importunação sexual do ex-ministro Silvio Almeida. Então, pelo menos até sexta que vem, André Mendonça deve ficar aí sob a relatoria desse processo. Depois, com a definição, aí é que vai se definir que processo vai ser redistribuído ou se eventualmente vai, de fato, ficar sob a relatoria do Supremo. Relatoria não, sobre a competência do Supremo. Isso, sobre a competência.